Olá, amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando, que estão se juntando a nós. Boa noite, Dona Cida, Edina, Paula, Yuri, Sebastião, Dona Fátima. Muito obrigado, Maria Rita, muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos. E nós pedimos então a Jesus que nos envolva, que nos abençoe, que nós possamos ter uma noite de paz, de reflexão, que os nossos estudos possam nos trazer luz, paz ao coração, entendimento, à nossa alma, e que nós, nestes momentos, possamos ser todos abençoados pela presença dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Que eles envolvam os nossos lares, que eles envolvam a cada um de nós, e que nós possamos orar, cultivar a meditação, a reflexão de alta qualidade, para beneficiar todos os nossos irmãos que estão sofrendo nos hospitais, as famílias que estão passando por dificuldades, que as nossas orações e os nossos estudos desta noite possam trazer a paz e o equilíbrio para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe. Nós, meus irmãos, vivemos certamente momentos na humanidade que são momentos de prova, de luta, de mudança. E, logicamente, nós estamos em face destes momentos com a obrigação de aprender, de mudar, de crescer. Nosso objetivo com esses estudos, com este trabalho, é de nós fazermos juntos este trabalho de mudança, de reflexão, que traz benefícios para nós todos. São momentos em que nós podemos elevar o nosso coração, elevar a nossa alma, buscar energias que não fazem parte da nossa vida normalmente. Nós estamos sempre tão atropelados, sempre tão cheios de coisa para fazer, e é importante reservarmos alguns momentos da semana para nos retirarmos, para buscarmos a paz, o equilíbrio e o entendimento evangélico que se aplica diretamente às nossas vidas. Nós reservamos para os nossos estudos de hoje uma passagem que é bastante conhecida, mas nós esperamos poder tratá-la de uma forma que traga alguns elementos novos para a nossa reflexão. A passagem de Jesus e da mulher adúltera é uma passagem emblemática, muito conhecida, que tem sido analisada e estudada ao longo de todos estes séculos. Mas vejamos bem, nós estamos ali diante de algo muito especial, de um momento muito especial na história da humanidade. E notem bem o que nós estamos dizendo, um momento muito especial na história da humanidade. Porque aquele momento é um momento em que muitas coisas estão em jogo, muitos elementos estão em jogo. E nós vamos tentar entender um pouco estes elementos. Allan Kardec faz um belíssimo estudo desta passagem no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós faremos um pouco uma abordagem utilizando alguns elementos da concepção do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos levar a nossa reflexão um pouco mais além, incluindo outros elementos mais recentes.
Contudo, o mais importante está dito ali. Nesta passagem, nós vemos ali que Jesus se encontra num momento bastante particular, né? Ele já está em Jerusalém. Ele já está visitando o templo de Jerusalém. Templo que ele havia conhecido pela primeira vez quando foi batizado, mas né, era ainda uma criança, e circuncidado. E mais tarde, com 12 anos, quando ele volta para as comemorações da Páscoa, e volta com praticamente toda a sua aldeia, né? Porque Nazaré era uma pequena aldeia, e ele volta para Jerusalém. Naquele momento, né, com apenas 12 anos, ele visita Jerusalém, e vê, né, como todo mundo, todos os jovens, todos os adolescentes do seu tempo, têm a oportunidade de ver o imenso templo de Salomão, né, o orgulho da raça israelita, aquele grande rei, né, que havia deixado marcas muito importantes na história, na literatura e na sabedoria do povo judeu. Jesus está ali. E já há em torno dele todo um movimento, né? Todo um movimento está sendo feito. Espiões o acompanham o tempo todo. Os fariseus e os saduceus o acompanham o tempo todo. Na noite anterior a esta passagem, uma série de discussões foram feitas, e inclusive soldados já haviam sido, né, enviados para prender Jesus enquanto ele pregava no templo, e eles voltam e dizem para, né, os seus chefes, os fariseus, que não haviam trazido Jesus. E eles dizem, mas como assim? Ele enganou até vocês? E o soldado responde dizendo, nunca ninguém falou como esse homem. Nós não pudemos chegar perto dele. E eles simplesmente não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Então, nós estamos ali, né? Jesus se retira naquela noite anterior para o Monte das Oliveiras, onde ele tinha um pouco de tranquilidade, onde ele não estava, né, naqueles momentos cercado pelo povo, onde ele podia orar, onde ele podia ensinar ao grupo mais íntimo. E na manhã seguinte ele volta para o templo. E logo cedo, né, naquele mês de abril, o período das chuvas já havia passado, o sol começava a nascer, o clima era bastante agradável naquela manhã. O sol começava, né, a iluminar o pátio do templo, as grandes colunas que Salomão havia deixado como herança, né, para o seu povo. O movimento já era intenso, pessoas iam e vinham, o templo de Jerusalém era o centro, né, da vida espiritual, financeira e material da capital, né, do povo judeu. E naquela manhã o vento soprava brandamente, tranquilamente, e o rabi e seus discípulos já se encontravam no grande pátio, né, do templo de Jerusalém, e como sempre a multidão já o cercava para ouvi-lo. E ele começava, né? Ele falava ao povo tranquilamente, sentou-se, né, com as costas numa das grandes muralhas do templo, e ali, sentado, ele falava às pessoas, e naquele momento uma multidão começa a se aproximar, né? Havia um vozerio, as pessoas param de escutá-lo, olham para aquele tumulto, e ele neste momento se recolhe interiormente e começa a rabiscar palavras com os dedos na areia. Escrevia, apagava, né? Escrevia novamente, e o povo começa a ver que aquela multidão vem em direção a Jesus. E quando eles se aproximam, o mestre ali está, né, tranquilo, já quieto, né, em estado quase meditativo, sem prestar atenção naquela multidão toda que o cerca. E então um círculo começa a se fazer, um semicírculo em volta do mestre, que tem, né, as costas na parede. E ele então olha e vê diante de si uma mulher, e junto com ela algumas autoridades dos fariseus.
E, como sempre, eles passavam o tempo todo tentando encontrar um meio de colocar Jesus em contradição, contra a lei, contra os romanos. Eles tentavam, de todos os modos, pegá-lo em uma falta, em uma concepção errada, em uma afirmativa que pudesse ser usada para prendê-lo imediatamente e tirá-lo dali. Eles não sabiam direito quem era Jesus, eles não entendiam o que ele queria. E nós, às vezes, somos muito duros com os fariseus e o povo judeu, mas, na verdade, era um povo que cultivava, né, o Deus único, uma bela tradição espiritual, e eles não compreendiam Jesus, como muitos de nós não compreendemos até hoje. E diante daquela situação, um dos fariseus aproxima-se e diz: Mestre, ó Rabi, esta mulher foi pega em ato de adultério, e diz-nos a lei que nós devemos apedrejá-la. O que o senhor pensa? E Jesus não responde. O vento sopra brandamente, seus cabelos, são sacudidos lentamente, movidos lentamente pelo vento, o sol bate, no pátio todo, já iluminado naquela manhã que ia alta, e Jesus fica em silêncio. A multidão espera para ouvir a sua resposta. Alguns mais afoitos gritam: não vamos esperar, vamos fazer o que a lei manda, vamos apedrejá-la. Mas os fariseus fazem um sinal, como dizendo: Mestre, o senhor nos ouviu? Eles queriam, ouvi-lo, eles queriam saber o que ele pensava. E Jesus, que escrevia até então, tranquilamente, narra o texto evangélico que se endireita, coloca-se de pé e olha para a multidão. E ele diz: aquele dentre vós que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Volta a sentar-se e continua escrevendo na areia. Dizem alguns textos que ele escrevia na areia, naqueles momentos, as faltas daqueles homens que estavam em frente a ele. Covarde, sovina, egoísta, usurpador, vaidoso. Nós não sabemos se ele escrevia isso. Talvez escrevesse as virtudes que eles deveriam ter e não tinham. Bondade, compaixão, misericórdia, caridade. Mas o tempo passa, aqueles minutos transcorrem e os mais velhos começam a deixar o local. E aos poucos, porque os mais velhos têm mais pecados, tem mais erros, tem mais histórias. E aos poucos a multidão se dispersa. Ficam os discípulos, que olham atentamente a cena. E fica Jesus, que ainda escreve. Então ele levanta os olhos e envolve em grande ternura aquela mulher. Ela chora. Está numa situação difícil, sua vida estava em perigo. E ele diz: mulher, ninguém te condenou? E ela olha com as lágrimas escorrendo e diz: não, ninguém, Senhor. Pois então nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Esta passagem nos leva a uma série de reflexões de grande importância para a nossa vida e para a nossa situação espiritual. Nós temos no Antigo Testamento e em toda a tradição da antiguidade muitos elementos sobre a questão do adultério e do divórcio, por exemplo. Mas nós não vamos entrar em todos esses aspectos. Vamos nos limitar hoje aos aspectos
mais imediatos da questão. Deixaremos para um dia no futuro a possibilidade de estudar com mais profundidade, por exemplo, tudo o que dizia a lei hebraica sobre a questão do adultério e do divórcio, por exemplo, que é bastante interessante, mas que não cabe hoje nos nossos estudos. Mas, por exemplo, nós temos uma outra passagem em que Jesus diz, novamente questionado pelos fariseus, se era lícito dar carta de divórcio à mulher por causa do adultério. Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Então notem que Jesus tinha uma posição muito clara, mas completamente obscura para a mentalidade da época. O que é que queria ele dizer com este tipo de afirmativa? O que significava aquilo? Para nós espíritas que temos conhecimento das leis do pensamento, da emoção, de como nós, seres humanos, somos uma verdadeira pilha energética, viva, que emitimos forças, pensamentos, emoções, sentimentos o tempo todo, e que estamos num universo de pensamentos e de emoções que se cruzam, que se completam, que se afinam, que se repelem, dependendo do caso. Jesus não tinha como explicar tudo isto para aquelas pessoas. Mas Allan Kardec, no estudo que faz no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos mostrar que Jesus ali coloca o adultério numa dimensão diferente. Ele não está preocupado em analisar a questão do ponto de vista jurídico da época, porque as leis mudam. Há sociedades em que o sujeito que chega de visita tinha a mulher oferecida para passar a noite com ele. Na própria tradição judaica, o concubinato era autorizado, desde que a mulher, o sujeito era casado e ele podia ter concubinas ou segundas e terceiras esposas. Desde que elas não fossem casadas com outro homem, aquilo não era adultério. Bom, não era adultério para ele, mas a mulher via como aquilo. Era uma sociedade machista, evidentemente. Então nós poderíamos entrar em todos esses detalhes, mas nós não vamos muito longe com isso, porque é uma análise histórica e que nos levaria muito longe. No entanto, isto é para dizer que Jesus estava consciente que a questão ali não era o adultério como um ato, mas era o adultério no seu sentido mais amplo, como diz Allan Kardec, toda ofensa à lei de Deus. E a lei de Deus havia sido muito bem resumida por Jesus quando disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então notemos que a partir do momento em que nós temos esta definição da lei divina, e que esta lei, como nós sabemos, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, está impregnada na nossa consciência, porque é a nossa própria origem divina que nos impregnou das leis com as quais nós fomos criados. Então, tendo isto em nós, nós sabemos quando estamos errando, à medida em que evoluímos e tomamos conhecimento destas leis, e tomamos conhecimento da extensão de tudo isso. Então Jesus nos diz, Allan Kardec, ele coloca a palavra adultério aí num sentido que vai além da acepção própria da palavra na época, ou seja, o ato de traição de um homem com uma mulher ou de uma mulher com um homem, sendo um dos dois ou ambos casados. Jesus a empregou para designar o mal, o erro, os maus pensamentos, os enganos, toda a violação da lei divina. Então, nesse sentido, Jesus estende o conceito, e ele o estende mesmo ao nível do pensamento.
porque ele conhecia as leis que regem a vida. Ele sabia que nós estávamos ainda muito longe de entender tudo aquilo. Nós não tínhamos condições naquele momento e ele não tinha como nos explicar, né, a importância do pensamento como origem dos nossos atos. A importância de que o que nós cultivamos mentalmente se materializa porque vai sendo alimentado por emoções, por sentimentos, até que nós podemos, ou que nós possamos, externá-lo como ato. Então, nós estamos diante, né, de uma situação que Jesus não tinha como explicar tudo isso, mas nós espíritas compreendemos isso. Nós sabemos que o corpo é apenas uma vestimenta muito pesada, que nosso perispírito é uma vestimenta muito mais leve e que nós desenhamos na nossa aura, né, no nosso campo energético, aquilo que nós somos, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então, aquilo que nós cultivamos mentalmente é extremamente importante. Jesus sabia disso. Por isso ele disse, aquele que olha para uma mulher com intenção libidinosa, ele já está cometendo adultério com ela no seu coração, no coração do homem, né? No coração daquele que olha com desejo libidinoso, porque o desejo expressa, né, uma condição da alma e o cultivo de algo que vai criar, numa situação apropriada, um ato. Então Jesus sabia que tudo começava ali. E muitas vezes nós ofendemos a lei divina já no nosso pensamento. E não só apenas com a questão de olhar para uma pessoa, mas de desejar o que não é nosso, né? De planejar algo ruim, de ter uma reação emotiva ou mental agressiva com relação a alguém. Toda ação em nós que fere a lei divina, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, é violação da lei divina, é adultério. E aí a palavra adultério assume o sentido de violação da lei, não mais o sentido na acepção própria que tinha e que tem até hoje para muitas pessoas. Então nos diz Allan Kardec, a verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. E notem como Allan Kardec é de uma grande, né, de uma lucidez que é impressionante, né? A frase parece muito simples. A verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Nós temos pessoas, imaginemos um padre que está celebrando a missa e fazendo gestos bonitos, mas ele pode estar com o coração cheio de nódoa. Imagine uma pessoa que está aparentemente fazendo algo bom, mas está fazendo aquilo porque, bom, eu preciso fazer isso para aparecer no jornal, na foto, para os meus amigos. Ele não está realmente fazendo algo bom. Então, os nossos atos têm que estar, né, originados, têm que ter origem num sentimento verdadeiro, num sentimento autêntico, num pensamento verdadeiro de bondade e de amor. Então, Allan Kardec vai um pouco mais longe e faz um questionamento muito interessante. Ele diz, nós sofremos as consequências de um mau pensamento que não foi executado? Notem bem. Então, se até os pensamentos são importantes, mas se eu tive um pensamento e não realizei o ato, eu sou condenável a si mesmo? E ele vai nos dizer o seguinte, todo mau pensamento é resultado da nossa imperfeição. Deus sabe que nós somos imperfeitos, Ele nos criou. E nós vamos aprendendo, vamos com o nosso livre-arbítrio tomando consciência, né? E nos diz o codificador, mas, conforme o desejo que tenha de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se, para a pessoa, uma oportunidade de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma mancha que ela se esforça por apagar. Não cederá se a ocasião de satisfazer um mau desejo apresentar-se,
porque a pessoa está lutando para combater aquele mau pensamento. E se tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Então, Allan Kardec descreve a nossa condição, a condição daqueles que já tomamos consciência, que já entendemos a lei, que já temos contato com o ensinamento evangélico, mas que ainda somos imperfeitos. Quantos maus pensamentos atravessam, né, a nossa cabecinha durante o dia? Mas nós já nos contamos entre aqueles que dizemos, opa, peraí, cuidado, né? Vamos tomar cuidado, porque é aí que começa, né, a criação de um evento. Nos diz o codificador que, né, alguns resistem e mesmo ter maus pensamentos já é uma ocasião de crescimento espiritual, porque se nós resistimos contra estes maus pensamentos, nós já estamos em processo de luta e de crescimento espiritual. Mas há aqueles que têm um mau pensamento, procuram uma ocasião de concretizar e muitas vezes só não concretizam porque não tiveram ocasião. E aí nos diz o codificador, ela é tão culpada essa pessoa quanto se o cometesse, porque só faltou a ocasião. Ela não conseguiu realizar. Mas não foi porque ela não quis, foi porque faltou uma oportunidade. Agora, ele diz no parágrafo anterior, aquele que tem maus pensamentos, luta contra eles e diante da oportunidade de concretizá-los, não os concretiza, este está no caminho da vitória espiritual. Então, nós somos todos adúlteros em face da lei divina. Somos todos violadores da lei divina. E esta violação começa no pensamento, no sentimento, nos desejos. Há muitas pessoas que aparecem bem na foto para todo mundo, mas são almas vis, cheias de maldade, de dureza. Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. Nós não enganamos a providência divina. Nós não enganamos aquele que nos criou. Não é possível isso. Então, a nossa questão é, estamos lutando ou não para enfrentar tudo isso? E diz o codificador, em resumo, na pessoa que não concebe o pensamento do mal, o progresso está cumprido. Ou seja, aquele que nem pensa no mal, o progresso já se realizou. São aquelas almas que o mal nem passa mais pela cabeça delas. Naquelas a quem esse pensamento vem, notem bem, mas que o repele, o progresso está em vias de seu cumprimento. Ou seja, estamos caminhando para superar a nossa condição de inferioridade. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Belíssimo isso, né? Como o codificador nos dá uma dimensão muito interessante de entendimento. Então, adultério, sim, segundo a lei da época, aquilo era um adultério. Mas quem era aquela mulher? Por que cometeu aquele ato? É lógico que o erro de um não justifica o erro do outro. E a posição cristã, ela é muito interessante e nós temos que lembrar, né, e nós não vamos também entrar muito a fundo nisso hoje, mas há uma frase que resume muito bem isto, que nos diz o seguinte: a união sexual não envolve somente o que o indivíduo faz, afeta a substância daquilo que ele é. É mais ou menos o que Paulo de Tarso quer dizer em Coríntios, capítulo 6, verso 16. Não com essas palavras, mas é esse o sentido. Porque ele vai dizer, por exemplo, palavras como assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, o apóstolo, né, ele tenta colocar em palavras, e imagina a dificuldade dele, hein? Logo depois de Jesus, tudo aquilo ainda para ser pensado, feito,
Paulo começa a viajar, ele começa a encontrar os casos mais variados nas igrejas e cidades que visita, a questão do adultério é levantada novamente, e Paulo diz, né, ame a tua mulher, porque amar a tua mulher é amar a ti mesmo, ama teu esposo, porque amar a teu esposo é amar a você mesma. Então ele diz e vai usar palavras muito fortes às vezes, né? Fuja, né, da fornicação, diz ele. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, ou seja, né, quando nós cometemos atos ilícitos contra o governo, contra as pessoas, etc. Mas o que realiza o ato, né, da união sexual, ele o faz com o seu próprio corpo, e diz ele, vocês não sabem que o corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, que provém de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Então ele está nos dizendo, a nossa vida é um dom precioso, né? Estar em vida, ter um corpo, poder amar, poder ter alguém conosco, tudo isso é um privilégio que a vida nos dá, que muitas vezes nós traímos, mas quando nós traímos, traímos a nós mesmos. E nós estamos numa situação em que nós temos que olhar para a vida, olhar para as leis divinas, olhar para todas as bênçãos que nós temos. Só que é preciso ir um pouco além, porque senão nós não vamos entender o que está aí. E esse um pouco além, meus irmãos, se nós pegarmos uma frase de Paulo de Tarso, que está em Coríntios, capítulo 6, igualmente, versículo 12, ele nos diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então nós temos aqui o que André Luiz chama uma questão de consciência e conveniência. E esta questão é muito importante, porque quando nós falamos que todas as coisas não são lícitas, quando o apóstolo diz isto, ele está falando uma verdade. Desde que eu me reconheça como uma criatura inteligente, racional, livre, dono da minha vontade, capaz de tomar decisões, de fazer escolhas, eu posso escolher o que eu quiser. E posso fazer o que eu quiser. Todas as coisas são lícitas. E esta liberdade terrível que Deus nos dá, que é um perigo. Porque o Pai não tinha como nos dar meia liberdade. Ele nos deu a liberdade. E é como se ele dissesse, aprenda a usá-la. Aprenda a usá-la para o teu próprio bem. Porque você tem a liberdade. Mas ele colou a liberdade à lei de ação e reação. Ele é inteligente, né? Não é à toa que Allan Kardec e os espíritos dizem a inteligência suprema do universo. Ele colou na nossa liberdade a lei de ação e reação. Então, quando nós agimos com toda a liberdade, mas agimos contra a lei do amor, nós sofremos. E à medida que nós progredimos, nós começamos a perceber que sim, todas as coisas não são lícitas. Mas evoluindo, nós começamos a mudar a nossa percepção de nos acreditarmos um corpo para a percepção de saber que nós somos uma alma. E aí começa o conflito que vivem e vivemos todos nós quando nos aproximamos dos ensinamentos divinos, quando tomamos contato com o Evangelho de Jesus, quando vemos as grandes vidas, porque eles, sem nenhuma violência, nos lembram que somos de origem divina.
E nós, por ignorância, nos acreditamos um corpo. Um corpo que devemos satisfazer a não importa qual preço. Então, nós estamos muitas vezes no oposto daquilo que dizia Paulo de Tarso. Notem que ele dizia no final da sua luta, no final da sua atividade missionária maravilhosa, ele dizia: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós, podemos dizer, estamos no outro oposto disto. O Cristo não tem lugar em mim, mas a minha própria alma não tem lugar em mim, porque ela é escrava do meu corpo. Eu sou uma alma, um príncipe, um herdeiro, mas eu obedeço como escravo a um corpo. Ele quer, eu busco. Ele manda, eu procuro. Ele deseja, eu vou procurar. Então, nós somos criaturas divinas, a quem Deus deu um corpo maravilhoso que deveria nos servir como ponte de crescimento, mas ao qual nós nos escravizamos ao longo dos séculos e dos milênios, por ignorância. Então nós começamos a tomar contato com as coisas divinas e a entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E notem o que diz o apóstolo: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ele já tinha percebido a escravidão na qual nós vivemos. Tudo me é lícito, mas a partir do momento que eu faço, eu me escravizo ao que foi feito. A lei de ação e reação está ligada à lei de liberdade e de livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eu faço, que eu penso, que eu desejo, que eu quero, que eu busco, que eu faço a ação, eu estou ligado às consequências daquela ação. Então, nós estamos servindo a um corpo, e quando desencarnamos, o nosso Senhor não está mais conosco. Mas as consequências de tê-lo servido estão conosco. Então aí vem a miséria, a perturbação, os períodos longos, nos umbrais de sofrimento, de reajustamento, porque muitos de nós servimos durante toda a vida a um corpo. E é por isso que muitos irmãos nossos voltam para o convívio daqueles na terra que vivem os mesmos vícios, os mesmos desejos, as mesmas paixões. Então são espíritos que vão procurar aqueles que gostam das tragadas do cigarro, ou da droga, ou do sexo desregrado, ou da bebida abundante, ou da comilança. Então nós corremos procurar aqueles que vivem os nossos mesmos tormentos, porque nós passamos uma vida satisfazendo um corpo, cultivando os desejos do corpo na alma, e depois o corpo não está mais conosco, mas todos os desejos e consequências deles estão conosco. E aí nós estamos escravizados. Então Paulo percebe isso e diz: tudo me é lícito, mas eu não quero me escravizar, eu não quero, diz ele, eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas que me são lícitas, porque eu posso fazê-las, mas em fazendo, a lei de ação e reação me vincula necessariamente ao que eu fiz. Então não há pecado, não há julgamento, não há condenação, há apenas a lei. A pessoa diz: eu vou tentar pular do terceiro andar. Meu amigo, a lei da gravidade recomenda que não. Mas eu quero.
tudo nos é permitido, tudo nos é lícito, mas cada ato traz consigo as consequências. Todo ato contra a lei traz as consequências, e todo ato em favor da lei traz as consequências. Então é por isto que Paulo e todos os outros assumem o jugo do Cristo, porque há sempre um jugo, há sempre a necessidade de um trabalho, de uma obrigação, de um esforço, mas nós podemos escolher aquele que é o mais leve, porque é como nadar a favor da correnteza. Quando nós estamos no mesmo sentido da lei da vida, da lei do amor, da caridade, da compreensão, nós estamos nadando na corrente da vida. Não é preciso fazer muito esforço. Nós nos ajustamos aqui, nos ajustamos ali, mas a vida nos leva com serenidade. Você pode nadar contra, mas o dispêndio de energia é imenso. O cansaço no final é imenso. E os resultados são pífios. É chegar no final de uma vida na condição de escravo, de um senhor que nós deixaremos no cemitério. Então André Luiz analisa isto, e Emmanuel no livro Estudo de Vida, numa mensagem belíssima, e eles nos dizem que neste momento da nossa evolução, nós começamos a perceber que as boas soluções nem sempre são as mais fáceis. E as manifestações corretas, ou seja, agir corretamente dentro da vida, da lei, nem sempre é agradável. Então notem que até um certo momento da nossa evolução, nós não questionávamos. Eu quero o que é agradável e eu quero o que é fácil. Mas num certo ponto nós começamos a perceber que não é bem assim. A trilha do acerto, nos dizem os mentores, exige muito mais esforço do que as saídas circunstanciais e os atalhos do oportunismo. Então, a trilha do acerto, ela exige muito mais esforço do que as saídas circunstanciais e os atalhos do oportunismo. Nos diz o mentor, nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que nós façamos, busque primeiro a substância pós-mortem. Olhem isso, de que se reveste essa ação. Porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o espírito. O que Emmanuel está nos dizendo aqui é muito simples e muito profundo. Nos mínimos atos, negócios, empreendimentos, relações, afeições, tudo o que fizermos, olhe o conteúdo, a substância pós-mortem. Ou seja, o que eu estou fazendo tem que consequências para o espírito. O que eu estou fazendo obedece à minha identidade como espírito, que vai prosseguir depois deste corpo, ou eu estou obedecendo a um corpo e aos interesses de um corpo, imediatos. A substância pós-mortem. E se nós levarmos isso em consideração, tudo o que fizermos será produtivo e será bom, porque nos trará resultados no longo prazo da nossa evolução. Mas não é assim que nós temos agido. Nós queremos hoje, queremos já e queremos todos os prazeres possíveis, mas acabamos como escravos. Nos diz o mentor, alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. A alegria real dimana da intimidade do ser. Então nós estamos nesta dicotomia. Nós conhecemos as alegrias do mundo.
Nós conhecemos as afeições, a sexualidade, os prazeres da mesa, da bebida, das substâncias. Nós conhecemos os prazeres. Mas nós estamos começando a experimentar um tipo de prazer diferente. O prazer do entendimento, o prazer das afeições verdadeiras, o prazer dos sentimentos nobres, mas nós logo corremos para os velhos hábitos. Mas André Luiz diz, isto não tem duração, porque a verdadeira alegria nasce na intimidade do ser, nas profundezas do ser. Então, continuam os mentores nesta mensagem que está no livro Estude e Viva. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Notem bem, não há espetáculo externo de floração, não aparecem flores e frutos se não tem o trabalho interno, de construção da seiva, de busca de nutrientes, o trabalho silencioso, oculto, que vai produzir aquelas flores. Na alma é a mesma coisa, não existem os frutos da paz, da serenidade, sem o trabalho silencioso do cultivo das virtudes, do combate aos pensamentos negativos, da correção das emoções desequilibradas que carregamos conosco. Tudo isto é um trabalho difícil, é o trabalho da seiva que está produzindo em silêncio os frutos e flores, as flores e frutos que vão aparecer amanhã. Ninguém respira. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior, conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da alma. Então nós chegamos ao momento da nossa evolução em que nós já percebemos a importância de tudo isso. Nós temos que construir, nós temos que produzir estas flores e frutos, mas há um trabalho laborioso. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior, conversação edificante são adubos preciosos nas raízes da alma. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. E ele nos diz mais, à vista disto, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Notemos bem, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade na própria existência. Mas é lógico, de onde vêm as demências, as doenças, os desequilíbrios, de criarmos costumes de degradação interior. De onde virá a saúde, o equilíbrio, a estabilidade? De criarmos hábitos de cultivo e de melhoria interior. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter a ambiguidade de atitudes. Não dá mais para sermos ambíguos. Diante do conhecimento que nós temos que começar a marchar na direção do que é correto e cultivar nas nossas almas aquilo que significa saúde, equilíbrio, paz interior. Não vamos conseguir isto de hoje para amanhã cedo. Cultivar significa esforço, trabalho, perseverança, mas em algum lugar nós temos que começar. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Belíssimo. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe sempre o melhor a ser feito, o melhor caminho, a melhor solução,
E como é que nós encontramos isto? Olha a substância pós-mortem. O que eu vou fazer aqui e agora preserva meu espírito, cultiva meu espírito e liberta meu espírito, ou me escraviza? E eu terei a resposta. Diz ainda o mentor: estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Então, no nosso processo de evolução, nós começamos a estabelecer por nós mesmos, ninguém nos impõe, por nós mesmos, os limites da conveniência e da consciência. E à medida que a conveniência se adapta à consciência que nós temos da lei divina, nós vamos entendendo que felicidade, para ser verdadeira, tem que guardar essência eterna. Nós temos que viver e agir levando em conta o fato de sermos almas, não corpos. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois. Se estamos pensando, sentindo, falando e agindo de modo que a nossa felicidade de agora, o nosso contentamento de agora, seja também o nosso contentamento de amanhã. Porque muitas vezes o nosso contentamento de agora é escravidão amanhã. E a nossa suposta escravidão hoje, às leis, ao rigor, à disciplina, ao estudo, ao esforço que muitos veem como escravidão, é liberdade. Então nós estamos, meus irmãos, diante de uma percepção muito sofisticada. Estarmos aqui hoje, entendermos tudo isto, mostra que nós já estamos no caminho. E aí nós podemos voltar no tempo. E nós estamos ali, naquela manhã. Nós fazemos parte daquela multidão. E diante daquela multidão está o divino. Está aquele que representa a lei de Deus. Aquele que trazia no coração a pureza dos anjos. Naquele momento, quando ele coloca-se de pé e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Naquele momento, com os cabelos soprados pelo vento da manhã, iluminados pela claridade do sol brando do mês de abril, o mundo deveria ter parado. Tudo deveria ter parado. Toda a história deveria ter parado. Porque naquele momento era o divino diante do humano. Como se ele nos pedisse: olhem para si mesmos. Quem aqui tem autoridade para apontar o dedo para esta mulher? Ela errou contra o amor, principalmente o amor a si mesma, o respeito a si mesma. Mas quem aqui não tem errado? Ele não agride. Ele não dá explicações filosóficas. É o amor, a compaixão,
a misericórdia de Deus que estão ali, diante de todos nós. Ele nos convida a todos, naquele momento, a olharmos para as nossas próprias misérias. Quantas vezes temos nós traído as leis de nosso Pai? Quantas vezes temos faltado com a lei do amor? Quão longe estamos todos nós da casa divina? E ali está o Mestre, na calma daquela manhã, diante daqueles homens cheios de ódio, vingando-se numa pobre mulher, usando-a como bode expiatório das suas próprias misérias. Ali está o divino, e ele calmamente olha para aquelas pessoas. Aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E ele volta a sentar-se. Tudo deveria ter parado. Esta é provavelmente uma das passagens mais importantes já registradas na história humana. Todos os dramas, todos os épicos são nada diante deste momento, em que o divino está diante do humano. E ele nos diz: olhem para si mesmos e olhem para Deus. Olhem para a compaixão, para o amor, para a misericórdia. E ele, ao levantar-se novamente, olha para aquela mulher, envolve-a na doçura do seu olhar. E ela chora, porque pela primeira vez ela estava diante da compaixão do divino, porque aquelas paredes imensas nunca haviam tocado seu coração. Não era daquelas colunas imensas e do incenso que enchia o ar, que ela, num só momento, tenha tido o contato do divino. Os apóstolos, os discípulos olham atentamente para a cena. O Senhor está envolvido numa paz profunda. E ele olha para aquela mulher com a serenidade daqueles olhos que ela jamais esquecerá. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não havia aqui um que fosse sem pecados? Um. Havia um. E era aquele que falava com ela. Mas ele não taca pedras em ninguém. Ele a acolhe com o seu olhar e com a ternura da sua palavra. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ninguém. Então vai, minha filha, e não peques mais contra a lei do amor. Ama a ti mesmo, respeita a ti mesmo, e tem compaixão destes irmãos que não veem as próprias misérias, mas expuseram a tua em praça pública.
Tudo isto está dito naquele vai, minha filha, e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Ele, o divino, o representante de Deus, nem tampouco eu te condeno, como a dizer, tu és filha de Deus, filha do mesmo Pai que me enviou. Como posso eu te condenar, minha filha, minha irmã? Então, naquele momento, o divino acolhe o humano. A compaixão de Deus tem piedade de nós e nos convida a refazer, a reconstruir, a redesenhar as nossas existências. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus e de termos consciência disto. Quem era aquela mulher? Éramos todos aquela mulher. Porque todos nós poderíamos ser postos diante dele. Porque, como diz Emmanuel, quem é o criminoso? É aquele de nós que foi descoberto. Então qualquer um de nós poderia ter sido colocado face a face com ele. Senhor, este foi pego roubando, este foi pego matando, aquele foi pego enganando, tirando o dinheiro dos outros, roubando o erário público, tapeando seus irmãos no peso das mercadorias, vendendo por um preço injusto. Senhor, todos nós poderíamos estar ali. Mas naquele momento, o maior representante de Deus na terra olha com ternura para aquela mulher e convida aquela multidão a uma profunda reflexão. Toda a história da humanidade deveria ter sido redesenhada a partir daquele momento. Toda a história deveria ter sido reescrita e redesenhada. Nós deveríamos ter parado tudo e dito: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer para ser como este homem que está diante de mim? Então, meus irmãos, que estas reflexões possam nos acompanhar, que este momento possa congelar no tempo e nas nossas memórias espirituais, e que nós possamos meditá-lo de tempos em tempos, vendo o divino que compreende, que acolhe, que ama, mas que nos convida a mudar, a diferenciarmos o que é verdadeiramente da nossa conveniência e ajustarmos as nossas conveniências à lei da nossa consciência, à lei divina. Que esta reflexão nos guie, que ela permaneça nas nossas almas e que nós agradeçamos aos benfeitores espirituais a bondade de nos terem ofertado a doutrina espírita e este caminho de tanta luz para os nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos guie por todos os caminhos da nossa existência. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos.